João, capítulo 11, a partir do verso 1. É uma passagem muito conhecida, mas eu creio que o Senhor falará conosco poderosamente nesse momento tão difícil que nós enfrentamos. E diz assim a palavra do Senhor: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: essa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo e apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bem, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também a fim de morrermos com o Mestre? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar por causa da morte de seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Porém, ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram
que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam chorando com ela. Então ficou muito comovido e aflito. Perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha, Senhor, responderam. Então Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a glória do poder de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados como com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Louvado seja Deus. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida. Lázaro, um grande amigo de Jesus, ficou doente, gravemente doente. E suas irmãs então enviaram mensageiros até Jesus, desesperadas, preocupadas, temerosas com o que podia acontecer. Elas enviaram mensageiros ao Senhor dizendo: olha, Lázaro, teu amigo, está doente. E a Bíblia nos diz que depois que Jesus recebeu essa notícia, ele ficou ainda no mesmo lugar durante 2 dias. Diante dessa situação do coronavírus que a gente tem vivido hoje, muitas pessoas, eu vi aí no Facebook, por exemplo, alguns incrédulos dizendo assim: se Deus pode curar, por que Deus então não cura? Se Deus é Deus, por que esse mal está assolando o mundo? E talvez você, sendo crente, talvez você, sendo cristão, tenha feito a mesma pergunta: por que Deus permitiu tantas mortes? Por que Deus permitiu que tal mal assolasse a humanidade? Será que o Senhor não liga para isso? Será que o Senhor não está vendo isso? Será que o Senhor não está atento a isso? Talvez você tenha perdido o seu emprego. Talvez você tenha perdido um ente querido. Talvez você esteja sofrendo as consequências dessa pandemia. Como a gente vê na televisão, muitos comerciantes estão deixando de faturar. Muitos motoristas de aplicativo não têm mais passageiros para transportar. Talvez você tenha se perguntado: poxa, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não vai me socorrer? Irmãos, Jesus permaneceu 2 dias no lugar onde ele estava. E quando Jesus resolveu partir ao encontro de Marta e Maria, Jesus chegou lá depois de 4 dias que Lázaro já estava sepultado. Ou seja, o Senhor, na ótica humana, o Senhor
conforme nós interpretamos, demorou demais. O Senhor, conforme a ótica humana, talvez não tenha se importado com aquela situação. Talvez o Senhor, segundo a nossa ótica humana, não tenha ligado para o sofrimento daquelas pessoas. A Bíblia nos diz que Marta e Maria eram consoladas por outras pessoas, por outros conhecidos, e que todos choravam junto com elas. E aí, Jesus então parte ao encontro delas, chegando lá, primeira coisa que o Senhor escuta: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse agido, esse mal não teria acontecido. Talvez nós pensemos da mesma forma. Talvez você que tenha sofrido aí algum impacto por conta da crise, talvez você que tenha perdido o teu emprego, talvez você que tenha perdido a sua saúde, talvez você que tenha perdido um ente querido, talvez você tenha pensado dessa mesma forma. Se Deus tivesse agido, se o Senhor tivesse se importado, isso não teria acontecido. E aí você tem inclusive também relatos de pessoas que comentavam entre si, dizendo que, olha aí, ele não curou o cego? Ele não fez o coxo andar? Ele não poderia então ter evitado que Lázaro morresse? Então, irmãos, nesse momento, tudo isso é colocado em dúvida, tudo isso é colocado em xeque. Será que Deus está vendo o que nós estamos passando? Será que Deus está acompanhando a nossa luta, o nosso sofrimento? Será que Deus está alheio a tudo isso? Porém, a resposta de Jesus foi: essa doença não é para a morte. Essa doença foi necessária para que a glória de Deus se manifestasse, para que o poder de Deus se manifestasse. Então, nesse momento, eu volto naquilo que eu disse antes. Como é que estava a situação do mundo até agora? Será que as pessoas se amavam? Será que as pessoas se importavam umas com as outras? Será que você está preocupado? Será que você estava preocupado? Como é que está a situação do outro? Como é que está vivendo aquele irmão, aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que eu conheço e que eu sei que está desempregada? Será que o mundo estava repleto de amor? Será que o mundo vivia solidariamente? Será que um se colocava à disposição do outro? Repito, foi necessário que uma praga assolasse a humanidade. Foi necessário que uma peste atingisse a humanidade com força, com muita força, para que só então as pessoas se atentassem para o próximo, que só então as pessoas se importassem com o próximo, que só então as pessoas colocassem o amor em prática. Será que isso não é a manifestação da glória de Deus? Porque é isso que Deus espera de nós. Será que não foi necessário tudo isso para que nós então nesse momento refletíssemos sobre como nós temos vivido, sobre como o mundo tem vivido e sobre como o mundo tem que viver, sobre como as pessoas deveriam viver? Será que daqui para frente nós seremos capazes de tomar tudo isso como lição? Será que daqui para frente nós seremos capazes de aprender com tudo isso que está acontecendo e nos atentar para o mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo? Amém? A Bíblia nos diz, irmão, que Jesus, diante dessa situação toda, ele não permaneceu alheio. A Bíblia deixa claro que quando o Senhor viu o sofrimento de Marta, Maria e das pessoas que estavam ali, todos chorando, todos sofrendo por conta da morte de Lázaro,
o Senhor se compadeceu. O Senhor se comoveu com aquela situação e ele chorou. Esse é o único ponto na Bíblia que diz que Jesus chorou. Jesus se comoveu, ele sentiu a dor daquelas pessoas, ele sentiu o sofrimento daquelas pessoas e ele chorou. O nosso Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor está atento à tua vida. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo o que eu estou passando. Eu tenho certeza que o Senhor está contemplando a nossa dificuldade. Eu tenho certeza que o Senhor neste momento sofre junto conosco. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor chora junto conosco. Porque Ele sabe, Ele sente o que nós temos passado. Ele sabe, Ele está vendo, Ele não está alheio. E aí, depois do Senhor ter chorado, depois do Senhor ter sentido a dor daquelas pessoas, Ele foi até o túmulo. Ele foi até onde Lázaro estava sepultado. Ele ordenou que tirassem as pedras, a pedra que fechava a tumba. E inclusive uma das irmãs de Lázaro diz assim: Senhor, deixa isso para lá. Agora não tem mais jeito. Ele já está cheirando mal, já faz 4 dias que ele está aí dentro. Ou seja, naquele momento, todos haviam perdido a esperança. Naquele momento, ninguém acreditava que algo poderia ser feito. Naquele momento, todos já haviam desistido. Olha, isso veio, aconteceu e é o fim. Porém, mais uma vez, o Senhor manifestou o poder dele. O Senhor manifestou a grandeza dele. E o Senhor deixou claro que para Deus nada é impossível. E o Senhor mostrou, naquele momento, o que ele havia dito antes. Essa situação foi permitida para que a glória de Deus se manifestasse, para que talvez assim aqueles que ainda não creem passem a crer. Irmãos, nesse momento, tiraram a pedra e o Senhor operou o impossível para nós, não impossível para ele. O Senhor chamou Lázaro e Lázaro então saiu do túmulo. Lázaro estava numa situação de morte, inclusive atado, preso por panos, por lenços, coberto, pois o Senhor o tirou daquela situação de morte. O Senhor trouxe Lázaro à vida diante de todas aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas viram, testemunharam o poder de Deus. Todas aquelas pessoas viram e testemunharam a glória do Senhor. Assim, eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Talvez você esteja tão assustado com essa situação do coronavírus, a ponto de achar que não vai ter jeito. Talvez você já tenha perdido o teu emprego, talvez você esteja com medo de perder o teu emprego, talvez você esteja com alguém hospitalizado, doente por conta dessa enfermidade. Talvez você não veja mais saída, não tenha mais esperança. E a gente pode inclusive até ir mais além. Talvez neste momento você tenha uma dificuldade financeira, talvez neste momento o teu casamento esteja indo mal. Talvez você não tenha mais esperança para que o teu casamento seja reestabelecido. Talvez você não tenha mais esperança de que a tua condição financeira seja estabelecida. Mas pela autoridade do nome de Jesus, eu digo para ti, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida se você crer. Se você crê, assim como Jesus perguntou para Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você crê? Se você crê, meu irmão, minha irmã, não importa qual seja a sua situação, ainda que você tenha perdido a esperança, Deus pode agir, Deus pode mudar essa situação, Deus pode reverter essa condição que você vive.
Deus pode restabelecer a tua saúde, a tua condição financeira, o teu casamento. Deus pode tirar o teu filho do vício. Deus pode fazer com que o teu marido seja uma bênção, fazer com que a tua esposa seja uma bênção. Ainda que você perca o teu emprego, nessa crise que a gente está enfrentando agora, ainda assim, o Senhor tem uma porta já preparada para você. Essa situação não é para a morte, essa situação não é para o teu fim, essa situação é para que você creia e para que você veja a glória de Deus na tua vida. Ainda que um mal chegue até você com tudo isso que está acontecendo, o Senhor vai te tirar desta condição, o Senhor vai te colocar em pé, o Senhor vai manifestar a glória e o poder dele na tua vida. Creia nessa palavra, creia em tudo isso. Isso é muito sério. Nós trazemos aqui hoje, irmãos, a esperança que Jesus tem para mim e para você. Eu orei a Deus, eu falei: Senhor, o que dizer nesse momento? As pessoas estão tão assustadas, as pessoas estão tão aflitas, as pessoas estão vivendo uma situação nunca vista antes. Na empresa em que eu trabalho, muita gente foi demitida. E eu tenho contato com outras pessoas, colegas de trabalho que atuam em outras empresas, e a situação é a mesma. É uma onda de demissão. E o que vai acontecer com essas pessoas? Com esses pais de família? Com essas mães de família? Homens e mulheres que têm a responsabilidade de um lar e uma família nas suas costas? O que vai ser dessas pessoas, Senhor? E o Senhor me respondeu através desta mensagem, dizendo que Ele tem visto tudo, que Ele está atento e que Ele vai manifestar o poder e a glória dEle. Amém? Toma esta palavra para a tua vida, encha o teu coração de esperança, renove a tua confiança no Senhor, fortaleça a tua fé. Amém?